Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Clube Criminal, o seu podcast diário, começando sempre ao meio-dia, com um convidado especial. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Ele, João Ricardo Batista, o homem que fez júri do Iapoque ao Chuí e dizem que até na Lua. E hoje nós temos nosso super convidado, professor Alessandro Zamboni, para falar de um tema muito peculiar, que é a Maria da Penha, algo que eu gosto de falar muito aqui no meu perfil também. Fala, João. Perfeito. Um abraço a todos vocês que estão aqui assistindo ao vivo e vocês também que estão pegando replay no Spotify. Se você quiser assistir os mais de 70 episódios que nós temos gravado, basta ir lá no Spotify e procurar por Clube Criminal. Rodrigo Alvarez já se apresentou, meu nome é João Ricardo, para quem não me conhece, e vamos apresentar agora o nosso convidado especial, professor Alexandre Zamboni. Esse cara é mestre no penal e eu fico muito feliz de vê-lo aqui, porque eu já assisti muitas e muitas aulas, é uma das minhas referências e fico feliz demais em tê-lo como convidado especial. Muito obrigado, meu amigo Alexandre Zamboni, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, quero deixar isso bem claro. A gratidão aqui é toda minha. Fiquei muito honrado com o contato, com o convite. E também preciso admitir que admiro bastante o trabalho de vocês, tá? Eu acho que vocês desenvolvem um trabalho fenomenal que auxilia e continuará auxiliando todos os operadores do direito, não só os advogados, até porque muitas pessoas que não advogam, seja porque exercem outras funções, elas não perdem aquele contato, né, com o direito penal. E quando se fala em direito criminal, ainda que na advocacia, a gente sabe que isso se torna útil para mais de um público, né, não somente para aqueles que estão exercendo a advocacia no dia a dia. Perfeito. Exatamente. O professor Alexandre Zamboni escolheu o tema, né, violência doméstica, justamente a área de atuação do nosso defensor público, Rodrigo Alvarez, que é defensor público que legal. nas varas de violência doméstica. Só que, aí eu não sei se o Alexandre vai gostar de saber disso, ele é defensor do homem na vara de violência doméstica, né? E agora eu acho que vocês vão ter um debate bem bonito, bem interessante. Mas antes da gente emergir nesse tema, que é um tema muito interessante, muito aplicável a você criminalista, que é o mais de 230 pessoas assistindo ao vivo, fora o pessoal que vai pegar o replay no Spotify. Esse tema, violência doméstica, é um ponto sensível quando a gente fala de advocacia criminal. E eu tenho certeza que esses dois aqui que são especialistas, né, vão poder trazer muita informação para vocês. Antes da gente entrar no tema, professor Alexandre Zamboni se apresenta para o pessoal. Antes de mais nada, quero falar para o pessoal que está ao vivo aqui, ó, clica nessa setinha aqui embaixo e já acompanha o professor Alexandre Zamboni, tá ok? Mas se apresenta para o pessoal, diga quem você conta um pouquinho sobre você antes da gente falar sobre esse tema, por favor. Bom, eu sou Alexandre Zamboni, professor de Direito Penal, Processo Penal, bem como Leis Penais Especiais. Eu possuo mestrado na área de Ciências Criminais e Criminologia e também sou servidor do Poder Judiciário já há mais de 12 anos, onde exerço funções de assessoria na Justiça de Primeiro Grau, especificamente, atualmente, em juizados especiais criminais. Show de bola. Bom, vamos dar entrada então aqui no nosso tema, né? Falar sobre Lei Maria da Penha. Vamos puxar aí, vou deixar o professor Alexandre puxar ali o primeiro fio, eu não sei por onde ele quer começar, porque esse tema tem como falar de todos os lados, e eu me encanto, João, não só pela defesa do réu, mas também pela proteção da vítima. Eu vejo cada vez mais que a violência doméstica, tirando a parte, claro, do que acontece, nós criminalistas não podemos nos apegar muito ao que acontece lá no fato, porque sempre vai ser um fato que vai ser doloroso para alguém. Mas, enfim, é algo que eu vejo com muitos bons olhos para um nicho da advocacia jurídica. Quem sabe trabalhar em problemas relacionados à Lei Maria da Penha, com mulheres que tenham sido ou passado por algum tipo de violência, todo o processo, inclusive no civil, tem muito reflexo, né? Então, eu acho um tema assim espetacular. Professor Alexandre, vou deixar você à vontade para começar o nosso tema aí. Tá bom. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui ao debate é com relação a algumas disposições da Lei Maria da Penha que não costumam, a depender do Estado, a se aplicar na prática. Digo isso porque aqui em Pernambuco, por exemplo, em que pese a Lei Maria da Penha ela falar que os juizados, né, de violência doméstica familiar, que tecnicamente não são juizados, são varas, mas as unidades especializadas de violência doméstica familiar, elas teriam a competência cumulativa. A própria lei fala
que essas unidades elas teriam competência criminal e também cível, e não só para conhecimento, mas também para a fase de execução. Só que aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente acompanha que quando se tem, em um caso de violência doméstica familiar, desdobramentos criminais e cíveis, o desdobramento cível acaba indo para uma vara cível, ou a depender do que for, se for matéria de família, vai para uma vara de família, e aquela unidade especializada fica só com a parte criminal. Aí, eu sei que eu sou o convidado aqui, talvez eu seja o que mais vai receber perguntas, não sei como é a dinâmica, minha primeira vez que estou participando, mas eu queria perguntar ao nosso colega defensor público, porque eu fiquei curioso, eu sabia que ele era defensor público, mas eu não sabia que ele atuava em vara de violência doméstica familiar, então isso já foi uma agradável surpresa. Aí, em cima disso que eu estou comentando, eu queria saber como é aí na unidade que você trabalha, se também há essa separação de causas cíveis que vai para um lado, causa criminal fica aí, como é que funciona? Então, dentro do estado aqui do Mato Grosso do Sul, como nós temos muitas comarcas pequenas, normalmente é juiz de vara única. Em Campo Grande, muda um pouco a realidade. Nós temos hoje 3 varas de violência doméstica. Uma delas é responsável só eu digo assim, pelo começo e pelo final. Então, é o acompanhamento das medidas protetivas e flagrantes e também da execução. E as outras 2 fazem ali o meio do processo, o processo em si, né? Então, nós temos 2 varas de violência doméstica, mas nenhuma delas é responsável pela parte civil. A parte civil, ela é descolada para a área de família mesmo, né? Normal. Questão de alimentos, né? Separação de corpos. Exato. E é por isso que eu vejo, e eu falei isso, que é um campo muito interessante. Porque uma das brigas, e aqui nós temos uma separação dentro da Defensoria Pública, porque nós atuamos tanto pela vítima quanto pelo réu. Então, eu sou o defensor público de defesa do réu, do homem, na verdade, esse nome nem é tão certo, né? Porque nós temos mulheres também que são réis, mas se chama assim, Defensoria Pública de Defesa do Homem, e nós temos a Defensoria Pública de Defesa da Mulher. Então, nós ficamos em 4 pessoas na audiência. O juiz, a promotora, a defesa da mulher e o defensor do homem. Interessante. Então, é bem diferente, bem diferente. É bem diferente. Até porque, como você bem mencionou agora há pouco, costumeiramente, né? A gente ouve que o agressor homem, né? O agressor homem, a vítima mulher, o agressor homem. Mas, como nós bem sabemos, é perfeitamente possível que tenhamos, né, como sujeito ativo de um ato de violência doméstica familiar contra a mulher, uma mulher, né? Inclusive aqui em Pernambuco, eu já presenciei casos de aplicação da Lei Maria da Penha em contendas de mãe contra filha, em contendas de neta contra a avó, né? O que se exige, na verdade, a grosso modo, é que o sujeito passivo seja mulher, para que se aplique, né, a Lei Maria da Penha em toda a sua inteireza, mas o sujeito ativo pode vir a ser, né, um homem ou uma mulher. Então, inclusive, é algo que pouco se fala, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Já que a gente está tocando nesse assunto, fala um pouquinho para a gente do conceito legal de mulher para a Lei Maria da Penha no que concerne a vitimologia vítima, né? Quem é vítima, afinal? Só a mulher do sexo feminino, aquela que se identifica como mulher? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, porque eu acho que essas premissas básicas elas devem ser pontuadas, né? Quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a primeira coisa que a gente tem que identificar é competência, se cabe ou não a Lei Maria da Penha, né? Então, a gente sabe que existem umas problemáticas relacionadas à identidade de gênero e tal. Então, fala um pouquinho para a gente, por favor, nesse aspecto, para esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando aqui ao vivo. Bom, eu diria que o conceito legal de mulher é insuficiente, mas isso é tranquilo, porque a gente sabe que o direito não é só lei, o direito é lei, doutrina, jurisprudência. Então, nós temos a redação legal, que fala em pessoa do sexo feminino, e aí quando se fala em pessoa do sexo feminino, de forma mais tradicional, uma hermenêutica mais tradicional, a gente vai pensar naquela pessoa, né, que efetivamente nasceu com um órgão genital feminino. Mas a própria Lei Maria da Penha, em seu artigo 5º, ela fala que a aplicação desta lei independe de orientação sexual. Isso faz com que seja possível a aplicação da Lei Maria da Penha quando estamos diante de um casal homossexual sendo entre 2 mulheres, né? Não seria possível entre 2 homens, mas entre 2 mulheres sim. Agora, com relação a
quem a gente vai considerar mulher, aí nesse ponto a lei é insuficiente. Aí a gente tem que ir para a jurisprudência. E a jurisprudência, ela tem se encaminhado no sentido de permitir a aplicação da Lei Maria da Penha em casos de transexuais. Aquelas pessoas, então, que nasceram, digamos assim, com o órgão genital masculino, mas que se identificam, né, sua identidade de gênero é feminina, e aquelas próprias mulheres também, que nasceram mulheres e se identificam com o gênero o qual nasceram, né? São as chamadas mulheres cis, né? Que se identificam com o gênero que lhes foi atribuído pela natureza ao nascer. A gente tem eu acho que é interessante, eu tenho uma colocação assim, para ficar mais fácil, né, das pessoas entenderem, que qualquer pessoa que se identificar como uma mulher, se eu me identifico como uma mulher, mesmo que meu gênero de nascença não seja esse, não sei se eu até posso falar assim, mas enfim, pode ser abrigado sim pela Lei Maria da Penha. Quem que não pode? O homem. Tá? Então todo mundo que se declara como homem, na verdade, a gente tem casos aqui, até da mulher que se declara como homem, né? Eu ia tocar nesse ponto agora, eu ia te perguntar sobre isso agora. Ela também entra na Lei Maria da Penha. Quem não entra mesmo seria a questão do homem. Aqui, pelo menos, a gente vê isso. E aí perguntaram aqui, como é que faz quando é um homem, então? O único caso que o homem vai participar, na minha visão é um pouco errado até, é quando tem, por exemplo, uma agressão do filho ao pai e à mãe. E aí o homem, ele entra por conexão aqui, dentro da Lei Maria da Penha. Só que aqui nós brigamos bastante, essa é uma tese legal para falar para os advogados aqui, pela incompetência da vara de violência doméstica para julgar esse fato. Porque é reduzido o direito que o réu tem. O réu não pode fazer suspensão condicional do processo, transação, acordo de não persecução penal. Ou seja, o processo vai começar e terminar. E contra o pai, ele não tem por que ter toda essa proteção. Ele pode ter o idoso, ele pode, se for idoso, enfim. Mas na Lei Maria da Penha, não. Então, normalmente, a gente pede para desmembrar esses processos e a agressão contra o homem específico vai para a vara específica. É um pedido defensivo que pode ser feito, né? Inclusive, com relação a essa questão de a aplicação da Lei Maria da Penha, eu recebo muito essa pergunta, sabe? Nos meus cursos, no meu Instagram, no meu Telegram. E as pessoas, a Lei Maria da Penha, afinal de contas, ela pode ser aplicada em favor, né, melhor dizendo, dos homens? E aí eu costumo dizer o seguinte, a Lei Maria da Penha, na íntegra, porque a Lei Maria da Penha é um diploma multidisciplinar. Nós temos ali normas de direito penal, o artigo 24A é uma delas. Nós temos normas de natureza processual penal, sim, temos. Mas nós também temos normas de direito civil. A partir do momento que a Lei Maria da Penha fala em alimentos, fala em separação de corpos, isso é direito civil. A gente tem norma de processo civil, quando a Lei Maria da Penha fala em foro eletivo, para as causas cíveis oriundas daquela lei. Nós temos normas de direito administrativo, que é no caso da mulher ser servidora pública da administração direta ou indireta, e ela ter direito, portanto, prioritário à remoção. E nós temos até mesmo normas de direito do trabalho, que é quando a mulher é vítima de violência doméstica familiar, ela tem emprego vinculado à CLT, e aí ela passa a ter um direito de se afastar daquele emprego sem perder o vínculo empregatício por determinado período. Então, nós temos normas de várias naturezas na Lei Maria da Penha. Então, para que ela seja aplicada na íntegra, essa questão da remoção, no caso de servidora pública, de afastamento do local de trabalho, no caso de ser CLTista, isso só se aplica à mulher. Agora, com relação às medidas protetivas de urgência, é entendimento, até onde acompanhei na jurisprudência, de que é possível que essas medidas sejam aplicadas em favor do homem, desde que o homem seja criança, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. Isso por força de uma interpretação teleológica do artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, que fala justamente sobre a possibilidade de prisão preventiva como forma de garantir o cumprimento de medidas protetivas de urgência outrora deferidas em favor de criança, idoso, enfermo, pessoa com deficiência. O que a gente vê muito aqui na prática, o que a gente vê na prática com relação a essas medidas, é que às vezes elas são concedidas, mas aí por força de uma medida cautelar genérica,
com base, sei lá, no Estatuto do Idoso, no ECA. Na Lei Maria da Penha, pelo menos aqui em Campo Grande, eu não vejo muita aplicação. Normalmente é aplicado só para mulher. E até perguntaram aqui, que eu achei interessante, em relação à nora com a sogra, né? Acho que foi isso que perguntaram aqui, ó. Já subiu aqui. Sogra e nora, exatamente. O que acontece? É que tem que ter uma relação ali, a briga ela tem que acontecer por conta da condição de mulher, por conta da relação entre eles de violência doméstica. Vou dar um exemplo. A nora briga com a sogra e bate nela por conta de uma disputa de herança. Aqui não tem muita relação com a coabitação, não tem nada relativo à mulher, elas estão brigando por uma coisa específica, que é a herança. Então, nesse caso, também é uma tese para você já anotar aí. Tá? Quando tem a briga, e a briga é entre o homem e a mulher, entre o irmão e a irmã, não importa, mas que o plano de fundo, ele acontece por conta de uma herança, por conta de um uso de droga em que não se tem a condição de mulher presente... Uma discussão de trânsito. Ele tende a ser descolado a competência dele. E esse último que eu dei exemplo, questão da droga, ele é muito peculiar. Porque a pergunta que tem que ser feita em audiência é: tá, mas ele bate tanto na senhora quanto no pai dele? Se ela falar que sim, não, ele bate em todo mundo em casa. Ele chega louco, ele quer dinheiro por causa da droga, ele bate em todo mundo. Esse é um caso. Vai deslocar a competência da Lei Maria da Penha. O segundo caso não, ele só agride, eu que sou mãe, ele só agride a mulher. O pai, ele não vai porque ele tem medo do pai. Porque ele não aguenta com a força do pai. Opa, aqui eu tenho uma condição do sexo feminino que está preponderando, e aí esse caso vai ficar na Lei Maria da Penha. Mas claro que isso é tese, pessoal. Pode ser que seja aceito, pode ser que não seja. Não, mas perfeito. Eu achei perfeito o exemplo. Perfeito. Ô, Rodrigo, agora uma pergunta para vocês dois, tá? Na prática, a gente tem visto, pelo menos quando a gente fala de tribunal do júri, que é o meu local de atuação majoritária, que quando não se encaixa num inciso, encaixa no outro. Não é por condição de razão do sexo feminino, mas foi em contexto de ambiente doméstico e convivência permanente. Pronto, vira feminicídio, vira violência doméstica. Então, assim, fala um pouquinho pro pessoal sobre esses requisitos, quando não é um, é outro, né? Então, isso é algo que causa muita dúvida. Inclusive, a forma de encarar o feminicídio inicialmente, por conta do contexto de violência doméstica, que está balizado na Lei Maria da Penha, a Lei 11.343, foi inicialmente considerada subjetiva para depois considerar objetivo, uma causa de uma qualificadora de ordem objetiva, né? Então fale um pouquinho para a gente sobre os requisitos para se considerar uma Lei Maria da Penha, né, a violência doméstica, e quando que cabe um e outro. Olha, eu acho que a resolução desse tipo de questionamento passa pela hermenêutica, porque a questão de gênero está no caput do artigo 5º. E aí nós temos os incisos 1, 2 e 3 que trazem a questão do âmbito da unidade doméstica, qualquer relação íntima de afeto, mas os incisos, eles têm que ser interpretados de acordo com o artigo ao qual eles pertencem. Então, se o artigo 5º caput traz essa exigência em razão de gênero, então todos os incisos 1, 2 e 3 deverão respeitar essa exigência do caput. A meu sentir, essa problemática ela se resolve através da hermenêutica realmente, em uma interpretação topográfica, né? A gente não pode dissociar, pelo menos a boa técnica recomenda que a gente não dissocie os incisos do caput do artigo ao qual ele pertence. Não sei qual é o pensamento aí do Rodrigo. Exatamente, a gente tem uma dificuldade muito grande, eu até abri aqui, porque o parágrafo 2A aqui, não sei se vai dar para ver, do artigo 121, ele vai falar: considera-se que há razão da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar. Então, ele abrange a razão do sexo feminino para qualquer circunstância de violência doméstica familiar. Então, ele abrange aqui dentro também, em tese, a coabitação. As pessoas coabitam, eles são marido e mulher, e aconteceu um fato, em tese seria abarcado dentro do feminicídio. Mas eu concordo muito mais com a posição do professor Alexandre. A gente tem que pensar sobre. Rodrigo, assim, desculpa só te interromper, é só porque eu não queria perder o gancho, já que você colocou a lei na tela. Porque é o seguinte, o parágrafo 2º-A, inciso 1º, ele é uma norma penal em branco. Ele é uma norma penal em branco, homogênea, que pega o conceito, portanto, depende do conceito, portanto, de violência doméstica. E onde que nós temos o conceito de violência doméstica? No artigo 5º da Lei Maria da Penha. No artigo 5º caput da Lei Maria da Penha.
Então, quando o parágrafo 2º, inciso 1º, diz que uma das formas de configurar feminicídio é quando se dá o crime de homicídio em contexto de violência doméstica familiar, isso é uma norma penal em branco. A gente precisa do conceito de violência doméstica familiar. E esse conceito, ele é trazido pelo caput do artigo 5º. Está lá dito que, para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica familiar, e aí ele vai e dá o conceito. Então, a meu sentir, assim, com todo o respeito, mas eu observo muito na prática, né? Eu trabalho na justiça e também sou professor, então eu tenho muito contato com pessoas que trabalham na labuta jurídica. E uma coisa que eu percebo é que, às vezes, as pessoas elas acabam pecando um pouco pelo que eu chamo de piloto automático. Por quê? O nosso colega, o defensor público, o do júri, não o do homem, ele levantou uma bola muito interessante, que ele mencionou a questão da qualificadora do feminicídio, né? Ele disse que atua preponderantemente em júri, e algo que eu sempre gosto de chamar a atenção quanto a essa qualificadora do feminicídio é que nós temos duas hipóteses de feminicídio. Nós não temos uma, nós temos duas. E apenas em uma delas, eu vou ter necessariamente a aplicação da Lei Maria da Penha, que é justamente a violência doméstica. A outra situação de feminicídio, que é a do inciso 2 do parágrafo 2º-A, é misoginia. Então, homicídio motivado por misoginia, que é o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, isso não depende de violência doméstica familiar para ocorrer. É possível que uma pessoa cometa homicídio contra uma mulher porque odeia as mulheres. Será misoginia, será menosprezo ou discriminação à condição de mulher, será feminicídio. Mas veja, nesse exemplo ele nem conhece a mulher. Ele não tem nenhum tipo de relação, nunca conviveu, não sabe nem o nome. Ele matou porque odeia a mulher. Então, nesse caso, a gente aplicando o parágrafo 2º-A, inciso 2, a gente tem feminicídio. Mas não temos Lei Maria da Penha. Afinal, o homicida sequer conhecia a mulher que vitimou. Como, por exemplo, nós temos não sei se vocês conhecem de nome, mas lá nos Estados Unidos nós temos um serial killer bem famoso, que é o Ted Bundy. Geralmente quem estuda criminologia conhece o Ted Bundy porque ele é prato cheio, né? E ele é antigo, né? Os casos dele são antigos e famosos. Ele era misógino, ele matava mulheres que nem conhecia. Então, ele era um feminicida, até mesmo na definição do feminicídio do Brasil. Mas não teríamos a aplicação da Lei Maria da Penha pelo fato de ele sequer conhecer as vítimas dele. E até falaram aqui, tem a súmula que fala que a Lei Maria da Penha não depende de coabitação. Tudo bem, ela não depende. Por exemplo, um ex-namorado que agride a ex-namorada, mas eles já não coabitam mais ou nunca coabitaram, casos entre namorados, isso tudo vai entrar na Lei Maria da Penha. O que o professor Alexandre está falando é dessa total descorrelação. Eu nem sei aquela pessoa e eu vou lá e mato uma pessoa porque ela é mulher, está passando na minha frente e eu não quero nem saber. Então, esse caso, ele encaixa ali exatamente no que o professor Alexandre está falando ali. Só para... Sabe onde é que a gente encontra? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, espero que não, né? De presenciar ou de acompanhar de perto daqueles casos onde entra um atirador numa escola, né? Entra uma pessoa lá, aí mata geral e depois se suicida, né? Ou então é preso e tal. Uma vez eu tive curiosidade de pesquisar sobre um acontecimento que, salvo engano, foi em Santa Catarina. Uma cidade lá em Santa Catarina que ocorreu isso. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que aconteceu, tinha colegas delegados também lá na cidade onde ocorreu o fato, e eles disseram que eles, na investigação, eles se depararam com vários fóruns na internet, que são fóruns na internet e aquela rede obscura chamada Deep Web, né? Deep Web ou Dark Web. E aí, nesses fóruns, eles pegaram muitas conversas desse atirador com os seus colegas lá de fórum, e ele falava o seguinte, os colegas dele falavam assim, o fulano, o atirador lá, ele é um herói, ele foi lá, tirou a própria vida, mas levou com ele 5 depósitos. Aí eu fiquei pensando, depósito? Que danada é depósito? Levou com ele 5 depósitos? Aí depois foi que eu fui entender. Essas pessoas, eles chamam mulheres de depósitos. Seriam depósitos de esperma.
Isso é a linguagem deles lá, desses fóruns de misoginia, na Deep Web e Dark Web. Então, esses misóginos, né, quando eles matam mulheres com esse tipo de pensamento, eles são feminicidas. Indubitavelmente. Mas, na maioria esmagadora das vezes, inclusive, a gente não vai ter aplicação da Lei Maria da Penha ao caso concreto. Já visto que eles sequer, né, sabem quem são suas vítimas, nome, nunca conviveram, não tiveram relação, nada. Né? Simplesmente são misóginos e odeiam as mulheres. Exatamente. Eu só queria puxar um gancho, na verdade era um gancho do começo, eu deixei passar e agora eu vou puxar ele novamente, que é o seguinte, o artigo 14 aqui da Lei Maria da Penha, ele fala sobre os juizados de violência doméstica e familiar, que acho que só tem em Brasília, pelo que eu sei, até hoje, né? Que ele fala que vai ter competência civil e criminal. Beleza. Aqui então, em Pernambuco tem. Oi? Aqui em Pernambuco tem, na cidade de Recife. E na cidade de Olinda tem. Agora é naquele esquema como eu falei no começo. Só fica com a parte criminal. Ah, tá. Não, mas eu falo juizado que faz civil e crime, que eu sei, né? Não sei se pode ser que tem em outro lugar. Ele faz os dois, entendi. Faz os dois, exato. E aí aqui tem esse projeto de lei que eu acho muito interessante. Deixa eu abrir ele aqui. Eu até fui procurar ele de novo. Ele é um projeto de lei de 2020 e ele é o terror aqui dos juízes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Na verdade, por quê? Porque Campo Grande, por exemplo, tem 3 varas de violência doméstica. Seria impossível, depois eu falo dele, senão não vai dar para ver, porque ele tá pequenininho. Seria impossível os juízes fazerem civil e crime. Você teria que deslocar várias varas de violência doméstica para a competência de família, para a competência de violência doméstica, porque senão seria impossível. E o que essa lei fala? Que o advogado pode escolher se ele quer ou não que o processo civil dele corra por essas varas, por esses juizados de violência doméstica. Então, em tese, hoje em dia, eu já posso pensar assim, porque eu tenho esse artigo 14. Então, se eu sou advogado, tenho uma separação para fazer e falar, olha, ela é mulher, ela tem contexto de violência doméstica e eu quero que isso corra pelas varas de violência doméstica. Em tese, esse processo tem que correr, porque aqui tem vara especializada. E aí, o tribunal ele não pode fazer uma vara especializada em violência doméstica e contra a Lei Maria da Penha por conta de uma organização interna, do regimento interno dele. Que essa vara ela é de violência doméstica, mas ela não faz civil. Então, em tese, alguém poderia fazer isso. Aqui até hoje ninguém arrumou esse rolo, mas daria para fazer. Mas aí é onde entra o papel de vocês, professores, né? Orientar a galera aí por mim seria péssimo. A certas teses, né? Por mim seria péssimo, senão vou ter que fazer defesa no civil também, aí vou ter que voltar a estudar ação de alimentos, separação. Mas, Rodrigo, chegando aqui agora, dando bom dia para todos vocês. Bom dia, Alexandre. Prazer, Thiago Buni. Bom dia, João Ricardo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prazer. Será que não entra numa questão de competência que está para além dos regimentos, que é a competência material? Porque a juíza ali tem competência criminal, e aí ela vai mexer com a competência civil. Eu também fico com essa dúvida. Eu já tinha pensado nesse ponto que você falou, mas eu fico com dúvida se não entra numa questão de competência material, civil e criminal distintas, né? Eu acho que não, porque eu acho que entra naquela... Desculpa, Rodrigo. Eu acho que assim, eu acho que entra na lógica, por exemplo, dos juízes de vara única. Então, quando o juiz está lá no interior, então ele vai pegar família, ele vai pegar crime, ele vai pegar sucessão, vai pegar tudo. E a lei, quando criou essas unidades especializadas, ela já disse que o juiz dali, ele vai ter competência civil e criminal. Então, pelo menos em tese, né, se o juiz do interior tem como pegar um monte de competência, nessa unidade, a mando da lei, né, ele vai ter ali competência material, inclusive, a meu ver, civil e criminal. E olha, legal, Alexandre, interessante a posição. E daí olha que estratégia interessante que você traz, né, Rodrigo? Tem um pedido que é muito menos inteligente do que esse, e eu já vi ser feito várias vezes, que é um pedido de suspensão da ação, né, por ter alguma, por exemplo, alienação parental correndo na vara de família ao mesmo tempo. E aí o advogado pede a suspensão da ação de violência doméstica, de qualquer outra acusação, tem uma ação de separação, uma ação de divórcio, e aí o advogado quer, às vezes, linkar aquela acusação de violência doméstica com alguma ação que tramita na área de família, e aí ele pede a suspensão. Eu nunca vi essa suspensão acontecer do processo criminal. Né? Ô, Thiago, só mostrar aqui. Esse aqui é o projeto de lei que eu falei, tá? Se ele passar esse projeto como tá, ele vai ser bem, assim, positivo, não vai ter como. A ofendida poderá propor ação de família no juizado de violência doméstica familiar. Ele já fala, mediante simples alegação da situação de violência doméstica familiar.
Então, esse projeto de lei, quando ele passar, ele vai deixar claro que, olha, se ela quiser, ela vai poder mover a ação lá no juizado. Agora, com relação, vai dar conflito de competência, né? A pessoa vai lá distribuir, vai falar, eu sou vara criminal, não tenho competência, vai dar um conflito de competência, vai subir para o TJ aqui e vai decidir. Eu também não sei se vai dar ou não. Ô, Rodrigo, deixa eu trazer para a discussão algo bem interessante que a doutora Melina Maciel trouxe aqui para nós, falando sobre violência doméstica, tendo vítima criança, e quando essa vítima criança ela é vitimada, seja por pais e por mães. Então aí a gente puxa um gancho para a escuta especializada, a escuta sem dano, né? O depoimento especial e a escuta sem dano. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que esse tema é muito interessante. Não sei como é que acontece lá, até o professor Alexandre poderia falar. Aqui em Campo Grande, quando a vítima é criança, por exemplo, e tem uma questão ali sexual envolvida, não fica com a gente. Esse processo ele vai ir lá para a vara da infância e juventude, vai ser definido, na verdade, para a vara de crimes sexuais. Aqui a gente tem uma vara especializada em crimes sexuais. Né? Eu falei errado, é a vara de crimes sexuais, exato. Mas a Lei Maria da Penha puxa essa competência, em tese, eu já vi várias decisões nesse sentido. Não era para ir, mas vai para lá. Não sei se a Letícia estava falando ou não, João. Oi? Não sei se era essa a sua pergunta. Qual que é a competência? Na verdade, eu queria trazer a discussão, a situação relacionada à criança vítima de Maria da Penha. Então, a gente não está falando de crime sexual, a gente está falando de agressão física, tal, a moral, patrimonial, as possibilidades de agressão da Maria da Penha, né? Quando a gente tem, inclusive, como agressor, o pai e a mãe. Então, aí o que a doutora Melina está trazendo na discussão é, poxa, nesses casos seria interessante, aí é um desdobramento da pergunta, né? Fazer uma escuta especializada em sede de investigação, como se daria o depoimento especial, a gente conversar um pouquinho sobre isso quando a gente fala de contexto Maria da Penha com vítima criança. Eu acredito que sim, a gente vai aplicar, né, os contornos possíveis do ECA. A questão da escuta sem dano é perfeitamente possível. Inclusive, eu sou um defensor árduo da aplicação de todas as disposições do ECA que sejam, obviamente, cabíveis, no caso concreto, para qualquer tipo de processo criminal em qualquer unidade que esteja tramitando. Eu sou favorável de que o adolescente, a criança, eles precisam ser ouvidos com os contornos do ECA, sejam eles na condição de vítima em qualquer crime, em qualquer unidade. Sim, a Lei Maria da Penha até fala que nunca... tudo que não conflitar com a Lei Maria da Penha, você vai utilizar. Então, lá na minha vara de violência doméstica ali, o Thiago fala que eu sou possessivo, né? Não, ele na vara de ele fala, meu réu, que eu atuo, minha vara de violência doméstica... Na vara de violência doméstica que eu atuo, a gente faz sempre o depoimento sem dano. Ô, Rodrigo! Oi? Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta não jurídica, que eu tô agoniado aqui querendo fazer essa pergunta desde o começo da live. Tu tem algum irmão chamado Tiago? Eu? Não. Sim? Tem não? Porque tu é a cara idêntico a um médico meu. Eu tô agoniado aqui. Eu digo, por favor, parece que é o meu médico, velho, que tá aqui na live. Eu disse, meu irmão, esse bicho deve ter algum irmão. E no caso ele é irmão do meu médico, não é possível. Que eu saiba, aí, não, pelo menos. Fugir do jurídico. Se o seu pai precisar de defesa, eu sou advogado criminalista, tá? Tá ficando ruim pro seu pai aqui. Rodrigo vai ter que ir pro Pernambuco fazer um DNA, hein, Rodrigo? Puta que pariu. Imagina, hein? Vê só. Não, mas tem uma desculpa pra ir pra praia. Você fala, ó, vou ter que ir lá pra Recife que eu tô precisando fazer. Só não pode entrar na água, médico. Só não pode entrar na água. Por quê? Tubarão, pô. Muito, Recife é a capital dos tubarões. Aqui bronca. O Rodrigo, do jeito que é possessivo, ele vai falar o meu tubarão. O meu tubarão. O meu tubarão. Enfim, mas olha só. Na minha vara de violência doméstica, a gente faz sempre o depoimento especial. Até uma coisa que atrasa bastante o processo auditivo, a audiência, mas acaba sendo feito sempre, que é criança, adolescente, que vai ser ouvido. Rodrigo, eu acho que esse projeto de lei que você mostrou, eu acho, inclusive, que ele deve existir, né? Devem estar querendo que ele se converta em lei, por conta do que a gente vinha falando no começo da live, com relação à prática que existe, de que, a despeito da lei falar que as unidades especializadas têm competência civil e criminal, acontecer como acontece aqui em Pernambuco, que separa, né? Alimento, separação de corpo, vai lá para a vara de família, aqui fica só o crime. Então, acho que esse projeto de lei deve ter a ver
com estarem querendo acabar com essa prática. Exato, sim. Mas Então, aqui é inviável tem situações, ainda. rapidinho, tem situações que são muito complicadas e seria muito importante mesmo ter uma vara una. Porque às vezes tem prova que está num processo e não está no outro. Aí eu já vi juiz autorizar compartilhamento de provas, juiz não autorizar. Às vezes a perícia que é feita no processo civil é muito melhor, muito mais evoluída do que a perícia feita no processo criminal. Os juízes da vara de família aqui têm muito cuidado, né? Normalmente colocam para uma oitiva por assistente social, psicólogos que vão fazer um estudo. Às vezes no processo criminal só teve aquela oitiva por uma assistente social lá na delegacia de polícia e não tem nenhuma prova mais evoluída, né, sobre o fato. E aí você tenta juntar um laudo daqui e lá e o juiz fala que não pode, que isso é prova do processo civil e não autorizou o compartilhamento. Eu já vi acontecer muito problema nesse sentido de colheita probatória. Sim. E tem um grande problema aqui, que é da medida protetiva. Porque a juíza concede a medida protetiva e coloca lá que ele vai ficar afastado da mulher e dos seus familiares, o que inclui os filhos do casal. E aí acontece o quê? O cara chega e fala, eu quero visitar meus filhos, como que eu faço? Só que eu não posso mais fazer pedido dentro daquela medida protetiva, porque a juíza fala, não é minha competência. Decidir se quando vai ter a visita é competência lá do civil. Então a pessoa vai ter que ir lá no civil, em outra defensoria, para ela poder entrar com essa demanda lá, para que o juiz civil, que não sabe dessa medida protetiva, para que ele fixe quando vai ver. E aí o juiz civil fixa, olha, ele vai buscar a criança com a mãe na quarta, na quinta e na sexta. Pronto, criou um conflito. Porque tem uma medida protetiva falando que ele não pode se aproximar e tem uma decisão do juiz civil falando, olha, pode ir lá buscar a criança. E aí fica um rolo, porque o descumprimento da medida protetiva é crime. E aí vira uma bagunça só, né? Inclusive é crime independentemente da natureza do juízo que determinou a medida, né? Então, Exato. Se for um juízo civil que determina a medida protetiva, descumprir ela é crime. Isso é até um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui a baila para os senhores. O que pouca gente se atina, e eu digo isso até com relação aos advogados realmente. Como eu falei no momento anterior aqui na live, a Lei Maria da Penha é um diploma multidisciplinar, né? Nós temos norma de direito do trabalho, administrativo, civil, processo civil, tudo lá. E nem todo, às vezes, é difícil, às vezes, até o meu aluno, eu apanho um pouco para explicar isso para ele entender que nem todo ato de violência doméstica familiar é infração penal, né? Nós temos a grande maioria, a maioria esmagadora, inclusive, dos atos de violência doméstica familiar contra a mulher são infrações penais, crime ou contravenção. A maioria. Mas acho que não. Inclusive, o adultério, a prática do adultério, que deixou de ser crime aqui no Brasil em 2005, o adultério, ele se enquadra lá no artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha, como uma forma de violência psicológica contra a mulher. Uma violência doméstica familiar na forma psicológica, na modalidade psicológica. Só que adultério não é crime. Então a gente tem um ato de violência... deixou de ser, né? A gente tem um ato de violência doméstica familiar contra a mulher que não configura, pelo menos a princípio, infração penal. Eu digo a princípio porque agora há pouco a gente teve a introdução no Código Penal do artigo 147b e já há os que defendem, né, a ideia, a tese de que o adultério está ali no meio, né? Como se tivessem criminalizado novamente, né, o adultério. Mas aí a gente vai depender, efetivamente, de hermenêutica, no caso concreto, para poder dizer se vai colocar adultério no 147b ou não. Antes a gente tinha uma norma objetiva, que não depende de interpretação. O Congresso Nacional atual, a formação do Congresso Nacional atual não demora para aprovarem uma lei nesse sentido, na minha opinião, né? Não demora não para aprovarem uma lei nesse sentido. Acho um troço bem discutível. Mas já que a gente começou a falar de medida... Ô, Rodrigo, já começou a falar do crime do 24A lá, de descumprimento da medida protetiva? Sabe uma coisa que eu queria ouvir do Alexandre e queria ouvir de você também, Rodrigo, que atua muito em vara de violência doméstica? Eu discuto muito casos em que não houve, talvez, o crime antecedente que deu origem ao descumprimento da medida protetiva. Eu vi, já não foi em um caso, foi em 2, 3 casos práticos, que foi feito um boletim de ocorrência por um primeiro crime, e aquele primeiro crime deu ensejo à decretação de uma medida protetiva. Depois houve o descumprimento da medida protetiva e o sujeito responde por processo
só pelo descumprimento da medida protetiva. Não tem nada sobre o primeiro fato, a persecução penal do primeiro fato ficou parada. Não houve oferecimento de denúncia, às vezes o inquérito policial foi arquivado. E aí, Mas houve o fato? Pode falar? Mas houve o fato? Não, nesse caso não houve, tanto que foi arquivado o inquérito. Não, foi arquivado justamente porque... Foi arquivado justamente, só para entender, porque ficou reconhecida a inexistência material do fato. Do fato. Não foi falta de prova. Não foi falta de provas, tá? Até falando do caso prático aqui, era uma acusação de furto envolvendo violência doméstica. Mãe e filho, tá? E aí a gente comprovou na fase do inquérito, olha, os objetos furtados estão aqui, estão na casa, fotos dos objetos que a mãe falava que tinham sido furtados. Estão aqui, estão na residência. Foi ouvido outras pessoas da família e arquivaram o inquérito policial. Só que isso deve ser uma medida protetiva, e a medida protetiva foi, de fato, né, violada. E aí? Como é que fica essa situação? O destinatário da medida descumpriu a medida e está sendo processado criminalmente. Só que eu descubro que a medida era ilegítima. A medida protetiva era ilegítima, porque ela não decorre da prática de um crime. Cara, que situação interessante. Eu nunca vi acontecer, nem nunca ninguém me contou algo parecido. Aqui acontece muito. Acontece muito, olha, Rodrigo. O Rodrigo é defensor da violência doméstica, aqui está falando que acontece muito isso aqui. Acontece muito processo em que se estabelece a medida protetiva. Depois prato cheio para o advogado de defesa aí, né? O inquérito... Oi? Prato cheio para o advogado de defesa aí. Exato. Vai ter essa discussão, Thiago, se cabe ou não cabe. Mas, em tese, a medida protetiva, ela é uma medida que vai vigorar por si só. Ela é uma medida acessória que não depende do principal. É o único caso, acho que, do direito que isso acontece. Aí não é acessória, por quê? né? Já dá. Então, mas já tem concessão de medida protetiva sem ter o boletim de ocorrência. Em muitos casos. A mulher vai lá e fala assim, eu quero a medida protetiva, mas eu não tenho boletim de ocorrência. Não tem problema, eles fixam a medida protetiva. Aí o TJ daqui fez o entendimento de que, se em 180 dias, né, não se surgir, não criar, não tiver um boletim de ocorrência, essa medida protetiva, ela não poderia mais vigorar, ela teria que ser extinta. Porque já passou o prazo dela ali de proteção e já está tudo ok. Mas o descumprimento da medida por si só é crime. E eu dei exemplo esses dias do cara que é motorista de ônibus, isso foi um processo que eu atuei, em que a rota de linha que ele dirige passava dentro dos 300 metros que foi colocado. E como ele usava a tornozeleira, caramba, sempre que ele passava na esquina, assim, era uma esquina. De ônibus. Oi? Não, tô falando que eu tenho um caso exatamente assim, motorista de ônibus também. E sempre que ele passava na esquina, dava um descumprimento da medida protetiva. E aí você tem que falar, não tem dolo, tá? Mas o crime não exige o dolo. O crime é descumprir a medida protetiva. A gente resolveu esse caso reduzindo, restringindo, a gente resolve muito assim, restringindo a proibição. Ó, restringe para 50 metros. Por exemplo, o cara mora na mesma quadra que a mulher, em duas casas separadas, mas na mesma quadra. Toda vez que ele ia no banheiro, esse foi outro caso que a gente teve, toda vez que ele ia no banheiro da casa dele, descumprimento de medida protetiva, porque apitava na central. Aí teve que mostrar, olha, ele tá dentro da casa dele. E aí, nesses casos, a gente consegue não, nem vou denunciar, tal. Então, restringe um pouquinho, diminui para 200 em vez de 300. São casos, assim, Rodrigo, bem... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, tá? É uma pergunta que eu quero mais saber da opinião, porque me chegam muito no escritório casos como esse que eu vou narrar agora. O cliente não está na zona de abrangência do raio que ele não pode se aproximar, mas em algum local em comum, a vítima e acusado se encontram, num bar, num shopping, em alguma coisa. E aí, já me chegou muitas e muitas perguntas. E aí, o que orienta para o cliente nessa situação? Quando os dois se encontram em locais que eles podem estar ali normalmente, né? Sabendo que o acusado geralmente não pode se aproximar da vítima. Quer falar isso? Pode falar. Acho que você deve presenciar isso bastante por aí. Sim. Então, nesses casos, a orientação que a gente dá para o réu é, cara, você chegou, você já estava no ambiente, primeira coisa, filma. Porque não tem como você comprovar isso depois, que foi ela que foi perto de você. Se ele comprovar que foi ela que foi próximo dele, aí sim a gente consegue reverter o processo. Mostrando, olha, ele tinha a proibição de se aproximar, ele não se aproximou dela. O que aconteceu foi que ela se aproximou dele. Ela que chegou no ambiente que ele estava. Mas, para evitar rolo, a gente sempre pede para o cara sair. Ó, filma e sai do local, não precisa ficar ali. Porque se você quiser falar, olha, é meu direito de ficar aqui, e ela tem uma medida protetiva que você não pode chegar perto e ela ligar para a polícia, até a gente explicar que você chegou primeiro, ou para conseguir provar isso, a palavra dela tem mais força. Então vai dar rolo, então sai daí. Mas em tese, não seria crime.
né? Porque o crime Até é porque, esse. Rodrigo, até porque, imagina, se a mulher quiser prejudicar o cara, né? Ela pode dolosamente se aproximar do cara, e se o cara não tiver a comprovação, como você está orientando, de provar, se ele não tiver como provar que, ó, quem se aproximou foi ela, não fui eu, ele vai ficar em maus lençóis, né? Então, eu acho que eu sempre oriento assim as pessoas com quem eu converso. Eu acho que a prova documental ela é muito importante, tanto para fins de acusação como de defesa. Sobretudo quando a gente trata de áudios e vídeos. Então, uma vez eu tive uma aluna que ela me procurou ao final de uma aula presencial, já faz uns 5 anos mais ou menos, e ela estava desesperada, dizendo que estava sendo ameaçada pelo ex-namorado, dizendo que ele falava que se ela arrumasse outro namorado, ele, ia matar ela, que ela era propriedade dele, e aquela conversa toda que a gente vê acontecer bastante. E o desespero dela era porque, segundo ela, ele só falava essas coisas por ligação. Ele não mandava e-mail, não falava no WhatsApp, não era SMS. Então, ela não tinha como, digamos assim, chegar na polícia e mostrar. Olha, essas mensagens, olha esse e-mail. E aí eu falei para ela, eu fiz, olha, grave a ligação. Ela, não, mas... Ela até falou assim, não, mas eu acho que você não está entendendo. Como é que eu vou avisar para ele que eu estou gravando ele? Você não precisa avisar para ele. Isso não é uma interceptação telefônica. Isso é uma gravação telefônica. Não tem terceiro ouvindo o papo de vocês. Você é uma das interlocutoras da conversa. Então você pode gravar isso daí. Então eu sempre estimulo muito as pessoas a gravarem, a filmarem, porque é melhor ter do que precisar e não ter. Exatamente. Então, se você está numa situação que você, por exemplo, podia ter gravado, num relógio desse assim, você podia ter gravado o áudio daquela conversa, não gravou, e aí depois você precisa daquilo, mas não tem, é muito pior do que você gravar e não precisar. Gravou, não precisou, descarta. Agora, precisar e não ter, deve doer. Alexandre, o que a gente fala para os réus, eu acho que serve muito para as vítimas também, para quem atua muito pela vítima aí, que é gravar a situação. A gente teve o exemplo, claro que eu tenho uma opinião particular sobre esse caso do DJ Ives aí, eu acho que foi uma espetacularização de algo que não precisava ser tão espetacularizado, mas enfim, se a mulher grava a cena de violência, ela é muito mais impactante do que só a fala. Ela é muito mais impactante até do que o olho roxo da mulher na foto, dentro do processo. Porque você vê um homem batendo numa mulher, ele causa um sentimento muito ruim. E é óbvio que o juiz vê essa mesma coisa, vai causar o mesmo sentimento. Então, para a mulher que é vítima de violência doméstica, ela tem que entender que hoje o Estado não tem condição de processar o tanto de gente que ele processa. Então, as provas são mal feitas, o processo é tocado a toque de caixa, porque as prescrições são curtas. Então, assim, é um processo sem prova. E se essa mulher está sofrendo violência doméstica, ela conseguir gravar esse ato, nossa, ela vai ter uma prova ali para conseguir todo o passo a passo, né? Que foi o que eu comecei falando. Vai conseguir ter, no processo de separação, muito benefício, entre aspas, né? Mas muita ajuda do Estado para esse processo de separação dela, né? Não seria um benefício, mas seria algo que decorre da lei. Enfim, ela conseguiria muitos... eu vou chamar de benefícios, mas a gente sabe que não é, tá? Por conta da Lei Maria da Penha. Vantagens processuais em relação a outra parte que ela não teria ali naquele exato momento. Enfim, isso que você falou é primordial, tanto para o cara quanto para a mulher. Porque também para o cara provar que, olha, quem correu para cima foi ela, me bateu antes. Cara, isso é complicadíssimo, porque vai ser difícil de acreditar também nessa cena, né? Cara, eu costumo dizer assim, eu costumo dizer o seguinte, Deus me livre e Deus os livre de um dia vocês se verem inseridos em alguma situação de violência doméstica familiar, mas eu costumo brincar dizendo que não existe possibilidade de eu levantar a mão para uma mulher. Nem se ela bater em mim. Se ela bater em mim, eu vou correr dela. Então ela deu um tapa em mim, eu corro. Eu vou para longe. E se ela deu um murro em mim, ok, eu vou correr. Uma vez eu falando isso para um colega meu, ele fez, gente, não, de jeito nenhum, se eu levar um tapa de uma mulher, eu dou outro. Porque eu sou homem. Tem gente que tem esse pensamento, né? Aí eu digo assim, olha, numa situação como essa, ainda que você diga, eu estou em legítima defesa, isso não importa para o teu vizinho,
Não importa para os teus colegas de trabalho. Então, ela bateu em você, você bateu de volta, juridicamente você se entende em legítima defesa? Ok, digamos que seja verdade, digamos que seja legítima defesa, mas o que vai vazar na tua vizinhança é que tu bateu na tua mulher. E aí, a partir do momento que isso começar a circular, que tu bateu na tua mulher, ninguém quer saber de legítima defesa, então você vai perder o emprego. Se você for trabalhar, não for um servidor público, que se você puder ser demitido, você vai ser demitido. O estigma é muito grande. Aconteceu aqui em Pernambuco, já faz uns anos, uma mulher, ela fez uma postagem no Facebook e ela postou umas fotos das costas dela e as costas dela estavam todas machucadas. E aí ela fez um texto longo no Facebook e aí, nesse texto, ela imputou essas lesões ao ex-marido dela. E o ex-marido dela era professor de uma universidade particular aqui em Recife. Ela fez esse post no sábado à noite. Na segunda de manhã, o cara já estava demitido. Ele já estava demitido, já não tinha mais rede social ativa, teve que desativar tudo, sendo ameaçado de linchamento, etc. E acho que aproximadamente 10 meses depois, a mulher admitiu que mentiu. 10 meses depois, ela voltou atrás do que disse e falou que, enfim, estava com muita raiva dele e tal. E, bom, 10 meses depois, né? O que aconteceu durante esses 10 meses com essa pessoa, né? A gente não tem como mensurar, né, o nível de dano emocional e financeiro, e, enfim, né, que essa pessoa deve ter passado. Então, eu acredito que todos precisam ter o máximo de cuidado e o que puder fazer para sair de situações embaraçosas, faça. Como você falou, cara, filma. Ou então, melhor ainda, sai dali, leva uma tapa, o cara corre, vai embora, pega o elevador, pega o carro, vai para outro lugar. Não invente, não faça isso. Não agrida, não machuque, pelo bem de ambos, digamos assim, né? Pelo bem de ambos. Não tem essa história de, eu sou menos homem porque eu levei um tapa da mulher e não dei de volta. Desde quando uma macheza, né? Entre aspas, como se fala aqui em Pernambuco, se mede por essas coisas, né? Sim. E teve uma passagem engraçada comigo também. Eu estava indo para casa da mulher brasileira fazer audiência de custódia. E eu estava dentro do Uber. E o cara do Uber viu que eu estava de terno, perguntou, você é advogado? Por que você está indo na casa da mulher brasileira? E eu fui conversando com ele. E aí ele soltou uma frase que acho que é muito característica ainda no Brasil hoje em dia, e é isso que a Lei Maria da Penha visa combater, que era assim, tá complicado isso, né, doutor? Hoje a gente nem pode mais bater na mulher, que já dá rolo. Então, tipo, é aquela frase clássica. Eu tô falando sério, não foi brincadeira. E aí você vê, né, a importância. O meu medo que eu sempre brigo e rebato é que como a gente tem um pendente em que um pêndulo, né, que um lado, a Lei Maria da Penha era completamente escondida, você deixava isso junto com os outros processos, hoje ela está indo para o outro extremo, que é de uma proteção tão grande que o Estado não vai conseguir proteger. É muito delito, é muito processo, é muita denúncia. Para você ter ideia, hoje em Campo Grande, mais de 50% do volume criminal acontece nas varas de violência doméstica. Nós temos 7 varas residuais, sem contar as 2 do júri, nós temos 7 varas residuais e 2 de violência doméstica. Então você tem 2 varas para mais de 50% do volume, não, 3, né? Mas você tem 3 varas para mais de 50% do volume e 7 varas para o resto. Então os processos não são bem provados, não são bem feitos. Por isso que o advogado, tanto de acusação quanto de defesa, ele é primordial em processo de violência doméstica. Tanto a assistência da vítima, para ela conseguir demonstrar com mais provas, com mais credibilidade o fato que está ali, quanto para o réu. Porque o processo ele é muito mal provado, ele é muito mal feito. Chega ao cúmulo, Alexandre, de terem juntado dentro do processo um áudio através de uma foto. Eles tiraram foto do áudio do WhatsApp e falavam, olha, esse áudio é o que comprova que ele xingava ela. Só que era uma foto do áudio. E ninguém ouviu o áudio. Não, porque não tinha. Era só a foto. Rapaz, eu sempre fico antenado nas notícias de fofoca, celebridade, essas coisas. E eu sempre costumo fazer lá no meu Instagram algumas análises do ponto de vista do direito criminal em cima dessas notícias. Aí eu lembro que uma vez eu vi uma notícia de uma ex-paquita
que ela estava acusando, né, o ex-namorado dela de ter batido nela, machucado ela e tal. Só que o santo do cara foi tão forte, o anjo da guarda dele foi tão atuante, que conseguiram uma câmera de filmagem, uma câmera de monitoramento, que filmou o exato momento em que essa ex-paquita se auto-infligia as lesões. Ou seja, ela fez isso em um lugar onde tinha uma câmera de monitoramento, provavelmente ela não sabia. E aí, depois que ela jogou as acusações e tal, não sei como o santo do cara fez com que conseguissem esse vídeo. E aí esse vídeo foi, então, mostrado à polícia e tal, de ela mesma se auto-infligindo as lesões. Aí, cara, é complicado. Sim. Eu tenho casos de que a câmera do elevador conseguiu pegar o momento, porque eles estavam saindo ali do elevador, tudo aconteceu ali na frente, e a porta estava aberta. Para eles entrarem no elevador, e dá para ver que o cara não teria batido, seria a mulher que teria empurrado, enfim, e acabou em absolvição também esse processo por conta disso. E aí que eu falo, olha a importância de você fazer uma boa produção probatória dentro do processo de violência doméstica, porque ela não vai existir, tanto para um lado quanto para o outro, vai ser meio que a toque de caixa mesmo. Eu sempre tenho essa crítica com relação ao processo da violência doméstica por causa disso. As provas são muito precárias e tem muito processo. Então, não é culpa do Estado, porque também você tem 1, 2 delegacias de atendimento à mulher para 50% do volume criminal, né? Então, é culpa da estratégia, né? Você quer adotar uma postura de reprimir tudo que acontece com o direito penal, você tem que ter equipamento para isso, porque se você não provar, vai acabar tendo um monte de processo com réu absolvido, né? Não tem muito... Rodrigo e demais colegas, deixa eu fazer uma pergunta, porque foi uma mensagem que eu recebi ontem à noite no Instagram. O artigo 147b do Código Penal, que foi recentemente, né, inserido, que fala da violência psicológica, né, contra a mulher, enfim. Eu queria perguntar a vocês se vocês já ouviram isso, porque o rapaz que me procurou, ele disse: professor, estão defendendo a tese de que a comprovação do crime do artigo 147b dispensa laudo psicológico e ou psiquiátrico. E aí, quando ele me perguntou isso, eu disse: cara, será que não depende de um laudo? Eu queria saber se vocês já ouviram isso. Porque, assim, a partir do momento que o próprio artigo 147b já começa descrevendo a conduta causar dano emocional à mulher, aí tem o resto, né, do dispositivo, causar dano emocional à mulher, como é que a gente vai mensurar esse dano sem um laudo psicológico e ou psiquiátrico? O que é que vocês pensam sobre isso? Eu acredito que o processo ele vai começar com o Ministério Público denunciando sem laudo, porque imagina fazer laudo em todos os casos que foram denunciados. Vai começar a virar aquele laudo genérico da lesão corporal, que a gente vê que não tem uma foto. Um laudo, hoje em dia, a gente está em 2021, a gente vê laudo de lesão sem foto da lesão. O médico fala: olha, tem uma escoriação assim, 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 e você tem que confiar no que ele escreveu ali, né, o médico, e ele não pode tirar uma foto e anexar. Mas enfim, eu acredito que vai virar esse laudo genérico. A fé pública, começo... né? Oi? É a chamada fé pública. É. Se o médico lá, o perito disse, tá dito, né? Eu acho que não vai ter no começo, e eu já até falei com a minha assessora aqui, estou conversando isso ontem com ela. Eu falei assim: sempre que aparecer esse crime, a gente vai arrolar o médico que fez o laudo, porque eu acredito que tem que ter o laudo, né? Porque eu preciso entender o que é dano emocional. O juiz não sabe o que é isso. O que configura ou não configura. Eu vou arrolar esse médico, porque tem várias questões que a gente precisa entender. Esse dano emocional, ele pode ser causado com um único ato, porque o ato tem que estar descrito na denúncia. Então, o promotor tem que falar: no dia tal, a tantas horas, aconteceu isso, e isso foi o que causou o dano emocional. Porque e olha só, Rodrigo, não dá para ser um laudo para descrever o dano emocional. Tem que ser um estudo psicossocial, cara. Precisa de uma avaliação complexa. Eu acho multidisciplinar, isso. Multidisciplinar. Tem que ter uma assistente social, tem que ter uma psicóloga e etc. Porque um laudo, o médico vem e atesta: ela ficou com depressão
por conta de ter sido violentada emocionalmente, moralmente, etc. Isso aí não é fonte de prova. Tem que ser um estudo psicossocial em que o médico aponte qual foi a metodologia que ele utilizou, quais foram os tipos de entrevista, o que foi perguntado, quais as características analisadas. Tem que ser um estudo psicossocial multidisciplinar. E é por isso que eu quero falar, porque eu quero perguntar isso para o médico. Olha, é possível que um único ato gere o dano emocional? É possível afirmar que esse ato específico que você analisou gerou o dano emocional? O dano emocional pode ser causado por vários atos subsequentes ou só por um? Porque se for por vários atos, o promotor tem que escrever isso para a gente poder trazer prova disso. Porque senão nem o juiz vai deixar eu falar sobre isso. Sobre, olha, não, foram 15 anos sofrendo lesão e esses 15 anos somados causaram, ou são vários atos específicos, não dá, é um crime muito difícil de você entender. Se tudo causa um crime só, se isso são vários crimes e cada ano causou um crime, é difícil você mensurar. Qual que é a abrangência disso, né? Eu acho que é um crime que, no final das contas, é muito difícil de provar, por causa do dolo. Até, voltando rapidinho, Alexandre, você estava falando do negócio da traição, estava conversando isso com o Thiago, né? Como é que vai classificar o dolo de uma traição? Se o cara esconde a traição, ele nunca, foi uma coisa muito escondida, tá evidente que o dolo dele não era causar dano emocional na vítima, né? Agora, o cara pega a amante dele, vai pro bar onde todo mundo conhece todo mundo, tá exposto em todo canto, opa, esse dano emocional, ele assumiu o risco de produzir o resultado lá, a gente podia falar até do dolo eventual nesse momento. Sim. Até porque, vamos supor, se o sujeito quer trair a esposa, vamos imaginar que ele quer trair a esposa, mas ele vai trair a esposa, entre aspas, tomando todos os cuidados para que jamais ela fique sabendo. Não haveria, pelo menos a prioristicamente, uma análise do dolo que é a consciência e vontade de praticar a conduta descrita no tipo. Ele vai poder dizer assim, olha, eu não queria que ela soubesse. Então, se eu não queria que ela soubesse, eu não queria que ela ficasse chateada. Se eu não queria que ela ficasse chateada, eu não queria, obviamente, causar dano emocional nela. Então, já é uma linha, digamos assim, de defesa, né? Do sujeito que vier a ser processado pelo 147B. Eu achei um tipo penal bem aberto, né? Bem subjetivo. Perigoso, né? Perigoso e sem segurança. Porque ele não é da Lei Maria da Penha. Essa é a questão. Esse tipo, ele não envolve violência doméstica. Ele vai envolver muito, mas ele não envolve. Isso. Um homem que xinga uma mulher no trânsito e causa um dano emocional nessa mulher, humilhou ela no trânsito, está configurado o tipo. Né? Que antes seria exatamente. Diferentemente seria se esse tipo penal houvesse sido inserido na Lei Maria da Penha, tal como o 24A foi. Né? Mas não, ele é um crime contra a liberdade individual, tá aqui no Código Penal. Né? Então, observação boa essa. Não depende de contexto de violência doméstica familiar. Exato. Bom, já eu nem vi o tempo aqui agora que eu olhei. Queria agradecer muito ao professor Alexandre por estar aqui hoje com a gente. Quando eu falo desse tema, eu empolgo. Eu vou embora falando aqui. Só um aviso, pessoal. Hoje, às 8h45, tem a aula do Criminal na Prática. Você pode acompanhá-la pelo YouTube. A gente vai transmitir aqui no Instagram, mas é melhor que você esteja no YouTube, porque a gente consegue ver o comentário de vocês. Então, a gente espera todos vocês lá. Tá? Quero agradecer muito ao professor Alexandre. Pode ser que eu passe por lá, viu, Rodrigo? Pode ser que eu passe por lá, viu? Pode ser. Show. Amanhã a gente continua falando sobre Lei Maria da Penha. A gente vai trazer o professor José Andrade para ele poder falar sobre o aspecto civil, né? As consequências lá no civil que tem a caracterização da Lei Maria da Penha aqui. Então vai ser outro evento show de bola. Professor Alexandre, queria te agradecer muito a tua presença aqui, tá? Foi muito legal. Com certeza a gente, se você quiser, vai chamar você outras vezes. A gente faz isso aqui todos os dias. Então o assunto quero, que não claro, falta pode aqui. contar. Quando você quiser voltar, foi muito legal hoje até, nem vi o horário passar, e desculpa comer mais de 10 minutos do combinado aí, mas vou deixar as palavras com você aí agora. Bom, eu que agradeço o convite, também, o tempo passou, eu nem senti. Confesso que eu evito um pouco participar de lives, porque a maioria das lives eu acabo sentindo que demora para passar, mas essa não foi assim. Essa passou, parece que estou aqui a 1h10, parece que estou a 10 minutos. Então, isso se deve, claro, à companhia de vocês. Então, muito obrigado pelo convite e estou à disposição para que a gente se fale novamente. Pode contar comigo. Eu quero chamar todos para clicar aqui nessa setinha em cima da cabeça do Rodrigo e seguir professor Alexandre Zamboni. Muito obrigado pela sua presença.
muita admiração Agradeço. pelo profissional que você é, tá ok? Vocês todos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Amanhã nós estamos aqui novamente, todo dia ao meio-dia. E terça-feira você já sabe que nós temos uma aula no Criminal na Prática. A mesma aula que fica para os nossos alunos é aberta para você, caso você queira assistir ao vivo, né? Fica gravada só para os nossos alunos. Thiago Buni, dê as suas últimas palavras e muito obrigado, professor Alexandre Zamboni, pela presença. Pessoal, muito obrigado. Cheguei um pouquinho atrasado hoje, mas foi sensacional conhecer o professor Alexandre Zamboni, debater um pouco com ele, muito legal. Sigam ele. Rodrigo, dedinho para cima. Todo mundo que não segue algum de nós, clique aqui em cima, siga todos nós, tá? Esperamos vocês. Clube Criminal, sempre, todos os dias, meio-dia, o único podcast gravado ao vivo e sem cortes. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, João. Obrigado, Alexandre.